Meus irmãos, já vamos dar início com o professor Leonai Peniche, ele que é administrador de empresas, pós-graduado em engenharia da produção e gestão de qualidade. Professor, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade já para iniciar a sua aula, porque nós já queremos ouvi-lo falando sobre a ferramenta Controlar. Bom, pessoal, eu me chamo Leonai. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Fui convocado aí para estar junto com esses líderes para trazer um pouco sobre uma ferramenta, né, de liderança, uma das funções da administração, que é o conceito de dirigir, não é verdade? E a gente está aqui para tentar trazer uma contribuição para vocês, algo que venha agregar. Bom, vocês estão falando sobre todos esses dias sobre liderança, né? Sobre essa questão de liderar, ferramentas para a liderança. A gente está em um momento no nosso Brasil, do mundo, né? Momento de pandemia, onde se faz necessário a gente aplicar uma liderança. E o que a gente percebe é que nós estamos pecando nesse quesito de não ter liderança. Não só no contexto municipal, estadual, mas a gente vê em todo o mundo que as pessoas, a política, a gestão pública, eles não estavam preparados para o que poderia acontecer, né? A gente não olhou à frente uma situação, não planejou, e aí não tem como fazer um controle, tá? Eu tenho uma nuvem de palavras aqui para a gente fazer, para tornar o momento mais interativo, e eu vou colocar agora aqui no bate-papo. Pessoal, algumas pessoas estão colocando aqui acabaram escrevendo no bate-papo, tudo bem, a intenção era a gente formar uma nuvem de palavras para a gente ver como é que está o conhecimento sobre, né? Eu estou colocando aqui, estou vendo aqui, interagir, influenciar, desafio, facilitar, servir, conduzir, ouvir, interessante, né? Ouvir, zelar pelos liderados, né? Ensinar. Bom, eu vou colocando outras interações daqui a pouco dessas nuvens, tá? E aí é importante que a gente possa fazer essa interação. Olha, já chegou aqui, ó. Um servo a ser seguido, alguém que facilita, ensinar, conduzir, guiar. Liderança significa guiar, significa servir, significa incentivar, alguém disposto a servir, né? O que mais? Zelar, influenciar, alguém que facilita, importante, né? A gente vê a liderança como um facilitador e não apenas como um gestor que está ali impondo algo para a gente, não é? Alguém que conduz, sim, direciona a equipe, né? A gente tem o maior condutor de todos os tempos, que foi Jesus. Ele conduziu sempre os seus liderados, os seus discípulos, né? E até hoje conduz a nossa vida, a nossa nação, conduz o nosso discernimento, o nosso coração. Incentivar, um influenciador, ensinar, influenciar. Ok, vocês podem ir completando aí. A gente tem aqui o conceito sobre liderança, tá? Sobre controlar. Controlar é a ação de comparar os objetivos estabelecidos e os recursos previstos com os resultados atingidos e os recursos realmente gastos, a fim de tomar medidas que possam corrigir ou mudar os rumos fixados. Cheguei no finalzinho, quando o Geoder falava o que, como, quanto, quando, né? Onde. Esse é o planejamento. E a gente só pode partir para o conceito de controlar quando a gente exerce um planejamento. Fora isso, a gente não tem como controlar. Por quê? Porque aqui diz que é uma comparação. Você vai comparar o que foi previsto, o que foi planejado, do que foi atingido. Tá? Um outro ponto. Dentro desse conceito de liderança, o líder, ele precisa ou ele deve mudar de direção ou ele sempre tem que seguir aquele caminho? O que ele precisa fazer? A gente tem que corrigir ou mudar os rumos fixados. Você tem um caminho, você traçou uma meta, mas ao decorrer desse processo, desse caminho, a gente tem intervenções, né? Coisas que impedem o nosso crescimento ou o nosso desenvolvimento. E a gente precisa mudar essa rota ou definir novas metas ou definir novos objetivos. A todo tempo a gente tem esse desafio, né? Definir novos objetivos, definir novas metas, tá? Bom, controlar. Eu vou colocar outra enquete lá, tá bom? Agora que a gente já familiarizou com a ferramenta, eu vou colocar outra enquete para a gente colocar 3 coisas que você pode controlar. Olha aí ao seu redor agora, na sua mesinha de escritório, no seu quarto, na sala, enfim, no lugar onde você está assistindo,
E veja, eu quero que vocês coloquem aqui na câmera pra gente, o que vocês têm de objetos de controle que vocês usam no seu dia a dia ou no ambiente de trabalho. O que a gente tem de controle aí? Objeto de controle que eu tenho. Agenda, calculadora. Quais são os objetos de controle que eu tenho? 3 coisas que você acha que são controláveis. O que é controlável no nosso dia a dia? O que é controlável dentro da organização? O que eu controlo como processo dentro da minha igreja? O que eu controlo nas minhas atividades de líder dentro da minha igreja, no meu discipulado? O que eu controlo, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho? E aí você vai colocar lá. Vou abrir o compartilhamento aqui para ver como é que tá. 3 coisas que podem ser controladas. Não observou nada ao teu redor que pode ser controlado, que a gente controla? O próprio material que a gente está usando para poder chegar a ter essa live aqui, para ter esse evento, um celular, um computador, isso é controlável? Você tem poder sobre esse equipamento? Ansiedade, tempo e emoções, aqui no modo intrínseco, né? O que mais? O que mais podem ser controlados? Recursos, pessoas, será que pessoas são controladas? Será que pessoas controladas, elas influenciam mais ou elas são mais produtivas? Ferramentas são controláveis? O que pode ser controlável? Papéis são controláveis? Papéis. O que mais tem aqui? Tempo é controlável, sim. No entanto, a gente acaba desperdiçando ou não sabe como planejar esse tempo, não é? Agenda, celular, computador é controlável. Compromissos, estudos são controláveis. O que mais são controláveis? De recursos materiais que vocês... computador, tempo, agenda. Que recursos materiais nós podemos controlar? Tempo, coisas, compromissos, vida social. Podemos controlar, devemos, né? Ou planejar. Temperamento celular, caneta, computador e papéis. Vontade é controlável, sim, deve ser, né? Paciência, tolerância, respeito, devemos controlar, né? Momento de euforia. 3 coisas que podem ser controláveis. Coisas, controlamos coisas, sim. Aparelhos eletrônicos, trabalhos, desejos pessoais. Desejos materiais também, né? Ok, depois vocês podem ir respondendo aí, depois a gente vai... Dedicação nas tarefas, a gente vai interagindo mais. Pessoas são controláveis? O que vocês acham? Sim ou não? Podemos controlar as pessoas? Podemos fazer com que elas sejam direcionadas ao nosso favor ou que a gente sempre esteja controlando elas, tá? Gente, essa ferramenta vocês podem estar usando para trabalhar com as equipes de vocês quando você quer saber sobre a satisfação dele no trabalho. Você quer saber sobre como ele está com relação à motivação dele. Então, você pode estar aplicando porque você tem várias formas de aplicar e elas são anônimas, né? Você não precisa identificar quem está fazendo. Aqui já tem aqui uma interação aqui no bate-papo. Pessoas são controladas. Não, sim, sem dúvida nenhuma. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoas que são controladas são mais produtivas, tá? E a gente tem aqui uma competição aqui. 78% agora dizendo que sim, né? E 22% dizendo que não, tá? Vamos entrar numa discussão aqui sobre isso, sobre pessoas ser controladas. Quando eu pego um material e ponho em outro lugar, quando eu movo ele de um lugar para o outro, esse material ele é controlável, né? E lá ele fica e nada ele fará. Mas quando eu movo as pessoas de lugar, quando eu direciono elas para outro lugar, ou quando eu quero dizer para onde elas têm que ir de uma forma que elas não se sintam bem ou que elas vão se sentir coagidas, será que elas vão ser produtivas? Será que quando eu estou mais motivado eu produzo mais? Ou quando eu estou menos motivado eu produzo mais? Né? O que me dá essa produtividade? O que faz com que eu me doe mais para a empresa? Para o meu trabalho. É quando eu estou livre para trabalhar, para fazer as minhas atividades, ou quando eu estou controlado, quando eu vejo que todo mundo me monitora, ou quando eu vejo que não existe uma confiança no meu trabalho. Né? 75% fechando a enquete que disseram que sim, 73% que sim e 27% que não, né? 16 pessoas. Então, pessoal, pessoas controladas são mais produtivas. Aí você vai responder essa questão depois. Quando você está controlado, você se sente controlado, você
é mais produtivo, você fica mais motivado. Só é mais produtivo quem está motivado para fazer o trabalho. Caso contrário, a gente só produz aquilo que foi imposto. A gente não é produtivo. Existe uma diferença entre produção, produzir, e produtividade. Uma diferença muito grande. Então, só é produtivo aquela pessoa que está motivada. E você que é controlado ou que se sente controlado, você está motivado? Certamente não, né? Certamente a gente precisa ter uma pessoa ou uma linha de frente que vá nos motivar, que vá nos encaminhar e também possa ir junto conosco. Quem faz isso? É o gerente? Não, é o líder. É a liderança que motiva as pessoas. É ela que caminha junto com a pessoa. É ela que consegue escutar as pessoas, tá? Então, só sente-se motivado, só sente-se produtivo quem é motivado. E só é motivado quem está debaixo de uma liderança, tá? Não apenas de uma gerência. Então, pessoas, né? As pessoas, elas são controláveis. Existe um autor na administração que ele fala que pessoas não são para ser controladas, né? Elas são para serem lideradas. Ou você anda com elas, você gerencia elas, ou você gerencia com elas. Isso que é o que promove a motivação das pessoas, quando elas se sentem parte de um processo, quando elas veem que elas estão juntas no processo. E não apenas quando mandado fazer alguma coisa, dar uma missão e a pessoa cumpre. Aquilo ali eu estou só cumprindo com um objetivo, né? Algo que eu me propus a fazer. Mas quando eu tenho uma motivação, e que motivação é essa? De reconhecimento, motivação, quem sabe, financeira, né? Motivação espiritual, onde eu tenho a qualidade de vida do meu trabalho, onde a empresa invista em mim ao ponto de eu me sentir motivado com relação à qualidade de vida, à segurança no meu trabalho, tá? Isso são questões que trazem a pessoa a exercer ou estar dentro de uma liderança e não apenas ser controladas. E aí a gente tem o primeiro tópico aí do material de vocês, né, que faz uma pergunta: por que controlar? Por que eu preciso controlar? Tá? Um dos processos mais negligenciados dentro dos 4, planejamento, organização, direção e controle, é o controle, né? Controle e direção, é essa questão do controle. Por quê? Porque para você controlar, você precisa usar ferramentas, você precisa monitorar as pessoas, você precisa fazer pesquisa de satisfação, você precisa fazer checklist todo dia, por exemplo, você precisa aplicar ferramentas que possam dar o resultado do que elas atingiram. O quanto que elas estão sendo produtivas, né? A gente agora, nesse tempo de pandemia, os números mostram sobre a questão do home office, o quanto cresceu, o quanto que as pessoas continuaram ou começaram a trabalhar em casa e o quanto que isso vem mudando na mentalidade de muitas empresas, adotando home office como parte dos seus processos agora, daqui para frente, né? Então, o quanto que essa pessoa está sendo produtiva, tá? Bom, porque sem controle... Por que precisamos controlar? Porque sem controle não temos como saber se estamos fiéis ao planejamento, certo? Você planejou algo e eu preciso controlar, medir aquilo que foi feito para que eu possa ter êxito. E o monitoramento dá estabilidade ao desempenho, tá? Então, quando eu monitoro, eu tenho como saber se aquela pessoa ela vai chegar mais longe. Por quê? Porque eu vou medir o que ela desempenhou. Qual foi a produtividade dela durante aquele mês, durante o dia, tá? Então, eu vou medir esse desempenho. Eu coloquei uma ferramenta de gestão aqui para vocês. Quem aí estuda da área de negócios ou mesmo já está na empresa, deve conhecer sobre essa ferramenta, uma ferramenta de mapeamento de processos. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui, mas ela pode servir para qualquer atividade dentro de uma empresa ou até mesmo para você trabalhar com seus liderados, tá? O fluxograma, ele é um roteiro das suas atividades. Por exemplo, você agora faça um fluxograma mental. O que você faz quando você acorda? Qual é o processo até você se arrumar para ir ao seu trabalho ou fazer alguma atividade durante o dia? Então, você tem várias etapas. Dentro dessas etapas, você tem perguntas, né? Tomo banho ou não? Escovo os dentes ou não? Que roupa eu visto? Eu vou de calça, eu vou de blusa preta, blusa branca, blusa azul, né? Vou de sapato, de chinelo. Então, dentro disso, você tem várias perguntas. Essa situação aqui é um fluxograma de uma lâmpada que está com defeito. Então, o que eles precisam saber? A condição a lâmpada não funciona, tá? E aí ele tem uma tomada de decisão, uma pergunta. A lâmpada estava plugada? E eu tenho duas alternativas. Sim e não. Se não, plugar a lâmpada para testar. Se sim, o bulbo queimou, né? Aquele equipamentozinho que fica bem no topo da lâmpada, segurando a lamparina mesmo,
a lâmpada. O bulbo queimou? Sim, trocar o bulbo. Não, comprar nova lâmpada, tá? Então, ele está me dizendo o que eu vou fazer nesse processo aqui. Porque eu poderia sair daqui, eu vejo que a lâmpada não funciona, já vou trocar para outra lâmpada. Será que é isso? Ou exige um teste antes? Então, ele te dá todo um roteiro do que você fazer dentro de um dia de trabalho, por exemplo. Ou eu quero chegar tem 2 colaboradores contratados na empresa. Como eu vou ensinar esses colaboradores a fazer o processo? Vamos dizer que trabalha numa pizzaria. Qual é o processo de atendimento ao cliente? Eu preciso atender o cliente, me identificar a empresa e preciso informar sobre os produtos que a gente tem. O cliente aceitando, eu preciso fazer a compra, fazer o faturamento e enviar o pedido para a produção. Pronto. Eu preciso explicar esse processo para o colaborador. E o fluxograma, ele me permite isso. Não sei se aconteceu com vocês, de chegar num ambiente de trabalho, ser novo contratado, ser um contratado recente, né? E a pessoa diz assim, olha, tu fica por aqui, vê o que faz, e você acaba tendo que pegar todo o trabalho de uma forma sua, própria, sozinho. Porque ninguém foi lá e te orientou. Ninguém colocou um fluxograma para você saber o que eu preciso fazer no meu trabalho, qual é realmente a minha tarefa, tá? Então o fluxograma, ele te proporciona isso. Eu deixei esse link aqui, depois você pode acessar e você faz seu cadastro. É uma plataforma onde você pode criar vários tipos de fluxograma. Para cada figura geométrica dessa, a gente tem um tipo de posição. Um é decisão, um é início, o outro é o final, tá? Aqui, início, final, e as tomadas de decisões, tá? Então, você pode acessar e depois eu vou deixar o material disponibilizado, você pode acessar e fazer os seus, tá? O seu dia a dia de trabalho ou a mesma dentro da igreja com seus liderados, seus discipulados, tá? C, por que precisamos controlar? Medindo o progresso parcial do desempenho em relação ao planejamento. Segundo, obtendo retorno quanto ao avanço ou retardo da execução do planejamento, tá? Fazendo os ajustes oportunos e apropriados que assegurem o alcance dos objetivos quando as circunstâncias mudam, tá? E aí eu coloquei o método aqui de controle que o Giora estava falando sobre o planejamento e esse método também está relacionado a isso. O método PDCA, pessoal, quem estuda na área da administração aí, vai ver que ele é muito usado dentro das empresas, tá? E a gente trabalha muito com essa ferramenta. O que é esse método? Por que é um método? Porque ele vai repetir várias vezes. Ele é um processo que ele é contínuo, tá? O que é o método PDCA? Vocês estão aqui, vocês viram essa situação hoje, né? O planejamento, onde a gente define as metas, a gente define a visão, a missão da empresa, a missão da minha igreja, a minha missão como pessoa, né? E a minha visão também. Depois eu tenho o processo de execução, é onde eu vou colocar em prática aquilo que eu planejei. E na verificação ou controle, o terceiro passo. O que eu vou fazer? Eu vou verificar aquela ação que foi planejada, né? Aquele plano de ação que eu fiz, ver o que foi que deu errado, o que eu planejei e o que aconteceu no resultado. A gente sabe que o planejamento é uma coisa, mas na prática é outra, porque a gente tem interferências internas e também externas. Olha só, você planejou o seu ano de 2020, né? Mas a gente vem precisando mudar todo esse planejamento por conta de situações que fogem e vem fugindo ainda ao nosso controle, né? Que é um vírus que se alastrou por todo mundo. Então, você planejou todo um processo da sua vida pessoal, profissional, mas agora a gente não está cumprindo isso. Eu tenho que o quê? Mudar, né? Estratégias de mudança. Isso também faz parte da liderança. E todos os dias dentro das organizações. Todos os dias o líder precisa mudar. Todos os dias um líder ele precisa inovar, trazer algo novo para a empresa, né? Mostrar que está ali para servir também as pessoas. Então, o PDCA, ele trabalha com o planejamento, a execução, o controle e a ação. Ou seja, depois que eu verifiquei o que está errado e eu refiz, eu vou agir novamente. Eu vou aplicar de novo, tá? Uma outra ferramenta aí para vocês. Bom, por que precisamos, né? Por que precisamos controlar? Para resolver os problemas imprevistos, né? Evitando que pequenos desvios nos tirem da rota, tirem do foco, né? Mantendo o nosso recurso físico e equipamentos em bom estado e atualizados. É importante eu ter bons recursos físicos? É importante eu ter boas ferramentas para se trabalhar? É super importante. Isso faz parte de um
de um trabalho melhor. Isso melhora o meu dia a dia de trabalho, melhora a execução desse trabalho. Por isso é muito importante a gente ter equipamentos bons, né? Bons recursos para se trabalhar. Boa liderança requer controles racionais e eficazes. O que é controle racional? É não fugir daquela tua realidade, é você ter uma visão ampla, uma visão do todo, né? Uma visão sistêmica, para que você não fuja daquela tua realidade. Você planeja algo que você sabe que você não vai cumprir. Todo planejamento, todo processo, todo projeto, ele tem um tempo para ser realizado, ele requer um tempo. Então, você tem que trabalhar dentro daquele tempo com algo que está ao seu alcance, tá? Bom, a gente tem aqui um exemplo de maior liderança de todos os tempos, né? Jesus é o nosso líder supremo, controlando tudo através da atuação do Espírito Santo, né? Ele diz, Mateus 28:20, não temas, eu estou contigo até a consumação, né? De todos os séculos. Então, a gente tem esse líder como exemplo em nossa vida. E ao decorrer da nossa história, você pode identificar aí na sua igreja, no seu dia a dia, na sua família, na empresa que você trabalha, pessoas que Deus usa como líder, né? Para nos instruir a algo, para dizer assim, olha, eu estou te ouvindo, eu sei o que está acontecendo, eu quero te ajudar, eu estou aqui para a gente caminhar juntos. Então, você pode fazer uma reflexão aí e imaginar quantas pessoas dessas não existem ao seu redor, tá? Bom, e como controlar, né? Como controlar, a gente vai mostrar mais algumas ferramentas aqui de como eu posso exercer esse controle, tá? O monitoramento é a ferramenta mais negligenciada na liderança. Eu gostaria que alguém de vocês, para a gente tentar se despertar um pouquinho, abrisse o microfone e tentasse explicar essa frase. Por que o monitoramento ou o controle é a ferramenta mais negligenciada na liderança? Por quê? Voltando para o sentido das pessoas, né? Por que o monitoramento é a ferramenta mais negligenciada? Ou seja, por que ela não é executada? As pessoas acabam pulando, pula o controle, ou faz vista grossa, né? Sobre o controlar. Será que alguém se habilita em responder? Então, o monitoramento ele é negligenciado porque muitas pessoas, quando a gente está na ativa, a gente percebe que quando a gente é monitorado, a gente fica como chato, né? Então, eu acredito que seja isso, por conta disso que muitas vezes a gente prefere não estar em cima das pessoas que estão trabalhando por conta disso, para a gente descontar. Exatamente. Quem é que está falando? A Sandy. A Sandy. Muito bem, Sandy. Obrigado, tá? É isso mesmo, pessoal. A gente passa como o chato da história, né? Então, a gente tem uma palavra no meio organizacional que a gente chama de feeling, né? O que é o feeling? É você identificar qual é o perfil dessa pessoa. Ela é contornável ou ela é incontornável, né? O que motiva ela para que eu possa exercer um controle dentro da liderança, para que eu não torne aquela pessoa controladora, mas que eu saiba controlar essa atividade que ela está fazendo de uma forma a motivá-la, tá? Aqui a gente respondeu, pessoas controladas fazem o que lhe pede por uma certa obrigação, porém pessoas lideradas fazem por motivação e vontade, pois estão fazendo parte de algo por livre e espontânea vontade. Realmente, é quando a gente se sente parte, né? E aí, esse monitoramento aqui, o líder ele tem que saber como ele vai monitorar. E como que eu faço isso? Estudando, buscando técnicas, né? Junto com a minha experiência. Só a experiência é válida? A experiência é muito válida, mas você ter aquela expertise do que eu posso... Será que conhecendo essa pessoa eu posso tomar essa decisão? Ou eu posso tomar outra decisão? Vai variar de equipe, vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de empresa para empresa, né? Então a liderança varia muito, tá? O monitoramento ele depende disso aqui, de um processo. O que é um processo? Eu tenho algumas partes, eu tenho entradas, eu tenho o processamento, tá? Entradas que eu posso chamar de inputs, eu tenho o processamento, que é a produção, e tenho a saída, que é, por exemplo, aquele produto pronto. Falando de produto, o que é a entrada? Os meus insumos, a matéria-prima que eu vou usar, tá? Quem vai fazer o trabalho, tá bom? O que eu vou usar? Recursos? Eu vou usar métodos? Eu vou usar uma pessoa para liderar aquela equipe e produzir um montante, toneladas de alimento? Como eu vou fazer isso? Através de quê? Né? Eu vou estipular o quê? Métodos. Eu vou estipular processos a serem seguidos até que eu possa produzir aquele produto, tá? Entregue ele ao consumidor. O nosso processo de vida, né? O que a gente tem planejado? A gente está aqui, ó, nesse processo, nesse processamento, né? A gente teve o início, processamento e terá um fim. Então, dentro disso, o que eu uso para poder
traçar um planejamento dentro desse meu processo de vida, tá? Então, estabeleça padrões de desempenho, tá? O que são padrões de desempenho? Padrões de desempenho são alvos claros e mensuráveis. Ou seja, eu posso medir, né? Mensuráveis, posso medir, que serão alcançados por um trabalho sistematizado, tá? Meça resultados e faça ajustes, checkpoints, né? Que são pontos de controle. Uma outra ferramenta, pessoal, muito interessante, que é muito fácil de fazer, é muito rápida, é muito prática, que são as ferramentas de checklist, tá bom? O que são os checklists? Faça um checklist mental do que você planejou para o dia de hoje, ontem, no caso. A gente sempre vai planejar um dia antes, né? À noite, quando você deita lá sua cabeça no travesseiro, você vai planejar o próximo dia. Então, o que você planejou que hoje você conseguiu fazer? Tente fazer esse checklist mental, tá? Aqui, nesse link, você vai acessar depois, quando eu disponibilizar o material, e você vai... É uma ferramenta do Canvas, tá? Que você vai poder criar várias checklists, tanto de vida pessoal como também do trabalho. Então, se aquele colaborador... Olha, aqui eu tenho um modelo de checklist. Controle de resultado do planejamento. Eu coloco aqui o colaborador, o setor, identifico, e a tarefa que ele estava fazendo. E aí eu vou criando critérios para essa avaliação, tá? Se essa tarefa foi realizada, se ela está em andamento, ou se ela não foi realizada. Eu posso também trabalhar com sim ou não, ou atendido ou não atendido. Os critérios sou eu que vou definir, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que é uma ferramenta para controlar o que eu planejei, por exemplo, tá? Eu criei um checklist aqui pessoal, porque a gente está falando tanto em empresa, tanto em como aplicar no pessoal, mas olha só esse checklist aqui. Outra ferramenta, tá, pessoal, que vocês podem estar usando com a equipe de vocês para fazer questionário de satisfação. Eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu quero saber o que o meu cliente está pensando de mim, da minha empresa, o que ele acha do meu serviço. Eu aplico um questionário desse. Eu quero saber se a minha equipe está motivada com o meu trabalho, mas eu sei que eles não vão conversar comigo. Outra característica, se você é líder, as pessoas elas vão ter confiança em você, tá? Mas se eu sou apenas um gerente ou encarregado, se eu tenho apenas um cargo, um rótulo, né? As pessoas elas não vão conversar comigo, porque elas não vão me ver como alguém que pode ajudá-las, tá? Elas vão me ver como alguém que vai dedurar elas, que vai demitir elas. Mas se eu sou líder, elas conseguem conversar comigo. E essa ferramenta você pode aplicar para identificar de forma anônima se as pessoas estão motivadas no trabalho ou não, tá? Vou compartilhar aqui com vocês para a gente ver os resultados. Vamos lá. Olha só, a primeira checklist foi: você sorriu hoje, sim ou não? 34 pessoas disseram que sim. Você deu um abraço em alguém hoje? 25 pessoas disseram que sim. 9 pessoas disseram que não. Você foi abraçado? 21 pessoas que sim. 14 pessoas não foram. Você disse a alguém que o amava hoje? 21 pessoas disseram que sim, 14 que não. Quantas vezes hoje agradeceu a Deus quando respirou, né? Vamos lá fazer esse exercício? Quantas vezes a gente agradeceu a Deus por isso? 32 pessoas agradeceram e 4 pessoas não. Você se sentiu útil hoje fazendo o seu trabalho? 29 pessoas sim e 8 pessoas não, né? O que a gente quer mostrar com isso? Eu quero mostrar para vocês o quanto que a gente foca no nosso dia a dia de trabalho ou de atividades que a gente planejou no dia anterior, aquela pressa de que eu tenho que cumprir todas essas atividades, e esquece dessas situações, né, das pequenas coisas que são importantes para a gente no nosso dia a dia também, para trazer mais qualidade de vida no dia a dia, né? É muito diferente quando a gente convive com um líder, com pessoas que estão ali, que você percebe que elas te transmitem uma paz, que elas transmitem uma tranquilidade, além de um profissionalismo, né? Do que aquela pessoa que está ali só para te controlar ou mandar ou exigir que você possa exercer alguma atividade, tá? Então a gente consegue identificar toda essa diferença. Aqui é o modelo que eu mostrei. E essa ferramenta aqui, pessoal, eu vou só abrir ela para vocês para mostrar, mas a gente não vai ter como fazer atividade. Eu acabei mandando uma mensagem um pouco em cima da hora e ficou ruim para a equipe passar para vocês. Era para a gente fazer um cadastro nesse aplicativo aqui, nesse software, para poder usar ele, tá? O Trello, ele é uma ferramenta de controle de tarefas e produtividade. O quanto você está produzindo durante o dia, né? O que você planejou e o que você produziu. Eu vou só mostrar ela aqui para vocês.
eu tenho aqui tarefas a serem realizadas, tá? E eu tenho aqui os critérios dessas tarefas. Elas estão a fazer, elas estão em andamento ou elas estão concluídas. Está aqui uma ferramenta para trabalhar com as equipes. Eu coloco aqui quais são as tarefas que a equipe tem que me entregar essa semana, tá? E aí eu começo a minha segunda-feira, por exemplo. Tá? Ao decorrer da semana, quando essas pessoas forem entregando essas atividades, eu vou colocando elas em andamento. Qual a atividade que hoje ela está concluída? O envio da requisição de compras. Ela foi concluída, então ok, tá? Eu sei o que falta fazer. Verificar a caixa de e-mails. Isso aqui tem que ser todo dia, né? Então está em andamento. Mas eu preciso ligar para os fornecedores. Então essa é uma atividade que ela não foi concluída hoje, ela ficará para amanhã. Então amanhã eu faço essa atividade ser concluída. Todas que estão em andamento, elas vão ser concluídas, tá? Deixei lá o link, depois vocês podem acessar e tentar trabalhar, fazer seus próprios posts. Uma outra ferramenta, pessoal, é essa planilha aqui, tá? A planilha 5W2Hs, que é bem comparada com o que o Joel está falando atualmente, né? Que é o POC, né? 4 POC, tá? Que você pode trabalhar e definir o que você vai fazer até o quanto você vai gastar, tá? A gente tem aqui as etapas do plano de ação da ferramenta 5W2Hs. What é o que será feito, né? Why é porque, a justificativa das ações. Por que você está elaborando essa ação? Por que você quer fazer isso? Onde é o local onde será realizado o processo descrito? Who, que é por quem vai executar aquele processo? É o colaborador? É o líder da empresa? São os liderados? É a sua equipe? When, quando, tá? Tempo. Who, como você vai fazer aquilo? É através de um processo, através das pessoas. Eu preciso capacitar as pessoas, eu preciso treinar as pessoas para isso. E o how much, quanto vai custar, né? E financeiramente, quanto vai custar de financeiro? Então, eu preciso planejar a questão financeira, tá? Eu vou deixar depois o link com uma planilha dessa. Característica de um sistema de controle confiável, eficaz e forte, tá? A gente tem aqui alguns pontos. Primeiro, integração, tá bom? O que é integração, né? Ela faz parte de toda a organização. A integração é eu ter todas as equipes conjuntas sabendo o que eu preciso fazer, né? Ela vai da diretoria até o pessoal da manutenção. Quando vocês já viram sobre o organograma, creio eu, a gente tem 3 níveis de departamentos, né? A gente tem um nível estratégico, a gente tem um nível tático e um nível operacional. Então, a integração é a junção entre esses 3 níveis dentro da empresa, tá? Objetividade, o sistema de monitoramento deve ter informações compreensíveis por todos, ou seja, se é uma meta ou é uma informação, é uma comunicação que a empresa está colocando, aquilo precisa ser entendido por todos, tá? Exatidão, as informações pedidas devem ser dadas com exatidão e rapidez, né? Sem achismos, ou seja, eu acho que está acontecendo isso. Não, você vai analisar números, você vai analisar aquilo que foi realizado, aquilo que é fato, tá? Flexibilidade, o sistema deve possuir flexibilidade para assimilar novos ajustes ou mudanças de gerenciamento. A gente está vivendo um momento muito impactante, né, no sentido pessoal e profissional, porque estamos precisando ser flexíveis e, sobretudo, adaptáveis a essas novas mudanças, a todo esse impacto de informação que a tecnologia vem nos trazendo, que a internet vem nos trazendo, essa substituição de trabalho físico pelo trabalho remoto. Então, é difícil para a gente, tem pessoas que não tinham esse hábito, a gente está precisando se adaptar a esses novos hábitos. É mudança de hábito mesmo, né? São coisas que vão ficar porque elas mais agregam do que atrapalham, tá? Enfoque certo, né? As correções dos desvios de padrões serão feitas na área correta, ou seja, eu preciso verificar o que não foi feito ou o que deu errado para poder fazer. Economicamente realista, tá? Então, eu preciso ter um planejamento financeiro para que eu possa estipular esses gastos, tá? Organizacionalmente realista, um controle funcional deve ser compatível com as realidades da organização, bem como seus padrões de excelência. Quem é que faz a organização? Qual é o perfil da organização? Qual é o perfil do meu cliente? Qual é o perfil do meu colaborador? Para que eu possa realizar algo, tá? Coordenado, todos precisam receber informações do controle. Todos devem saber que se houver uma falha ou desvio numa área, como isso afetará as outras, né? Como que um problema no setor comercial, no setor de produção, pode afetar a empresa como um todo, ou pode afetar o setor de marketing, ou pode afetar o setor de RH.
Então, essa coordenação ela tem que partir de todos os setores, sabendo que, como eu tenho um processo integrado, um depende do outro, um sempre vai depender. Tá? Operacional, o sistema deve não só levantar fatos, mas indicar ação corretiva e as soluções e como implementá-las. Como que eu posso aplicar ações corretivas e soluções? Eu preciso verificar o ambiente, fazer uma pesquisa ou uma análise observadora, identificar o que foi que aconteceu e o que precisa ser corrigido. Quais são as ações que eu preciso corrigir, né? E como eu vou implementar elas de novo. E aceitável, os controles produtivos só serão bem-sucedidos se a liderança, gerenciamento e todos os que realizam o trabalho concordarem com os padrões de controle, ou seja, as pessoas, elas precisam, é aquela questão que a gente volta, elas são controláveis, elas precisam estar lideradas para que elas possam se encaixar nesse controle da organização, tá? Nesse controle e gerenciamento. E aqui alguns métodos de controle. A observação direta, onde o gestor, ele analisa o ambiente de uma forma sistêmica, tá? Ele observa aquele ambiente, é o contato mesmo, pessoal, tá? O métodos automáticos, né? Sonar, ou seja, medir, instrumentos que medem funcionamento de máquinas em grandes empresas, tá? Relatórios orais escritos, orçamentos e balancetes de recursos humanos. Isso aqui é prática no nosso dia a dia na empresa, a gente promove muito isso, né? Relatórios orais escritos, orçamento, balancete de recursos humanos, gráficos e tabelas, tá? Que são dashboards, tá bom? Dashboards não consegui mostrar para vocês, mas são gráficos dinâmicos que a gente trabalha muito na área da gestão para demonstrar os resultados que uma empresa, que um setor atingiu, tá? Testes com amostra para a gente identificar o que foi planejado e o que foi realizado. E na gestão de pessoas, como forma de controle, a gente tem a avaliação 360 graus, a avaliação de desempenho, onde você avalia todo o processo de produtividade, de produção que aquele colaborador entregou à sua equipe, à sua empresa. E a planilha financeira para controle de gastos. Essa aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Gente, quantas pessoas, vocês não precisam se manifestar para responder, mas assim, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Você promove a educação financeira, a sua educação financeira? Quantas pessoas não fazem isso no dia a dia, ou de forma mensal, ou anual, tá? Isso faz parte do planejamento também. Eu vou abrir essa planilha, eu posso depois disponibilizar para vocês, ela é uma planilha do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tá? Eu posso disponibilizar para vocês porque, assim, muda mesmo, dá uma diferença na tua vida com relação ao controle. Você tem uma visão do que você precisa gastar, ou do que você está gastando, ou do que você não deve gastar, tá? No momento, aí você faz aquela comparação, o que é prioridade para mim? Olha só, aqui eu tenho todo o roteiro das minhas despesas, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, as minhas receitas, que é aquilo que entra, né, financeiramente, é o salário que eu recebo, ou é alguma gratificação que eu recebo, ou alguma oferta que eu recebo, tudo dentro da receita, tá? E aqui eu tenho o detalhamento das despesas, então eu tenho despesa com alimentação, com feira, com padaria, tá? Supermercado, aluguel de moradia, prestação, condomínio, água, luz, gás, IPTU. Você pode depois adaptando, porque os meus gastos são diferentes dos seus, né? Então você pode ir adaptando para os seus gastos pessoais. O importante é fazer o controle. Na educação, tem mensalidade de matrícula das mensalidade de criança na escola, eu tenho minha faculdade, eu tenho meu investimento em curso. Quanto que eu gasto disso, tá? Comunicação, celular, internet, gasto de passagens, medicamentos, dentista, táxi. Então, eu tenho aqui todo o processo, o roteiro das minhas despesas, tá? E eu ainda tenho uma opção aqui de trabalhar com a previsão de poupança, né? Um desafio de você guardar 30% ou 50% daquele valor que sobra no mês. Gente, isso é educação financeira. É o que a gente precisa fazer para que a gente possa ter um controle maior das nossas finanças, tá? Então, isso é muito importante. Depois eu posso deixar meu e-mail e eu disponibilizo essa planilha em específico, tá bom? Posso orientar até melhor como é que a gente faz para usar ela, tá? Barreiras potenciais ao controle. O que a gente tem? Controle excessivo, tá? Pessoas que não entendem o que é uma liderança, com que tipo de pessoas ela está lidando, tá? Se ela precisa ser mais liberal, se ela precisa ser mais controlável com aquela pessoa. Enfoque inadequado, eu estou focando em algo que não vai acontecer,
ou estou colocando uma expectativa nas pessoas de que aquilo não vai acontecer. Ineficiência por parte da organização, da gestão, em eu não aplicar, por exemplo, ferramentas que possam me dar uma noção do que está acontecendo na minha empresa. E aí eu mostrei algumas ferramentas para vocês aqui. Aí eu pergunto, qual é a ferramenta que eu vou usar em cada situação? Eu vou usar tudo no mesmo problema? É todas as ferramentas que eu vou usar? Não, eu vou escolher a ferramenta que mais vai se adaptar ao momento, à minha necessidade, tá? Falta de prestação de contas, né, planejamento, falta de disciplina, né? O processo disciplinar, ele tem advertências, ele tem 4 processos de advertências. Oral, a escrita, tá? A suspensão e a demissão, tá bom? Então, isso aqui, esse processo é função do RH da empresa, do setor de gestão de pessoas, tá? Então, quando a pessoa ela é advertida oralmente, ela tenta se policiar, não policiando, cumprindo os mesmos erros, ela é advertida escritamente, tá? De forma escrita, ele leva uma suspensão e depois ela leva uma demissão, tá? E aí, eu quero que alguém, por favor, se habilite a responder essa pergunta. Antes da aplicação do processo disciplinar, como deve ser a atuação do líder? Se alguém quiser abrir o microfone aí para falar, tá? O que esse líder deve fazer? Ora, antes de eu chegar nessa demissão, eu tenho uma pessoa, né? Então eu tenho que tratar ela como pessoa, e não apenas como uma máquina ou uma ferramenta da minha empresa, que eu não vou ter mais aquele vínculo. Eu preciso tentar resgatar essa pessoa. Então, qual é a atuação do líder nesse momento? De não deixar essa pessoa, por exemplo, chegar ao nível de demissão. O que um líder ele precisa fazer? Como é a atuação dele? O líder ele resolve problemas. Né? Ele está na organização para resolver os problemas junto com as pessoas. Então, o que o líder deve fazer nessa situação aqui? Se alguém quiser se habilitar para responder, respondeu aqui para a gente. Como líder, devemos ver possibilidades diferentes, deixar a pessoa exercer numa área onde ela se sente mais à vontade. Na igreja, passamos por isso algumas vezes, de liderados querer sair de um determinado grupo devido a não estarem fazendo algo que o motivasse. É verdade, né? A gente precisa, mais uma vez, como eu falei no começo, ser motivado. Então, por que antes de eu colocar as pessoas para exercer uma tarefa, eu não faço um questionário de satisfação com elas? Ou um questionário de afinidade? Qual é o tipo de atividade que você gosta de exercer dentro da igreja? Né? Para que eu não esteja lá, a minha missão, o meu chamado, tudo bem. Então, se é o meu chamado, tem que fazer aquilo por amor, que eu gosto. E dentro da empresa, qual é o tipo de atividade? Onde que eu tenho experiência? Tá, mas onde que eu tenho maior afinidade? Porque eu posso aprender algo novo, né? É mais fácil aprender algo novo do que reaprender. Porque quando você vai reaprender, você já tem uma cultura, algo formado, né? E quando chega a uma situação nova, aquilo gera impacto, né? Gera conflito entre você. Então, aprender algo novo é diferente, é bem mais fácil. Então, quais são as atividades que você sabe fazer e que você gosta de fazer? Tá? Você reduz muito dessa questão de desmotivação e gera produtividade e motivação nas pessoas. Tá? Então, a atuação do líder é presente, é buscar identificar se essa pessoa precisa de um outro setor, se ela precisa de algo que vai motivar ela, se ela está com problema familiar, tá bom? Alguns exemplos práticos de controle, creio que a gente está aqui num tempinho, analisando o desempenho, que fala em Mateus, né, 17, 19, dos discípulos, onde Jesus viu que não era a cura do menino foi feita pela fé deles, né, mas pela fé dos que acreditam em Deus. Tá? A gente tem aqui os outros versículos da Bíblia que eu vou deixar para vocês depois consultarem. Tá? E a gente tem aqui os 2 últimos tópicos aplicando o controle à nossa família, tá? Ou na nossa vida familiar. Como? A gente tem um programa espiritual, ensino bíblico, esse planejamento, né, de devocional, ensino prático, no que deve precisar mudar ou melhorar. Aí você faz o seu planejamento. O que eu fiz e que não deu certo, ou que não vem dando certo no meu dia a dia, na minha carreira, no meu meio profissional, e que eu preciso melhorar, tá? O programa social, né, a vida com a família, os relacionamentos existentes atendem a necessidade deles, as pessoas estão felizes. Pensa você, o seu ciclo de amizade, as pessoas estão felizes com a sua amizade? O que faz as pessoas permanecerem no seu ciclo de amizade junto a você? Nos aturar. O que faz as pessoas estarem até hoje com a gente? Você já pensou nisso? Tá? Você tem tido um tempo de lazer com sua família? Planos para o futuro? Faculdades, projetos, intercâmbio,
faculdade fora do Brasil, cursos, trabalho, casa própria e outros bens, o que você busca para a sua vida? Heranças, investimentos, né? As finanças ou despesas, que a gente também tem que manter esse controle, como eu mostrei na planilha, tá? E aplicando o controle ao plano eclesiástico, a gente tem o programa espiritual da igreja, né? Que são os alvos, o ensino bíblico, o despertamento de liderança, né? O discipulado, tá? Programas organizacionais, os alvos, departamentos, ministérios que eu preciso exercer dentro da minha empresa e como o líder atua nesse momento, quem eu vou escolher para exercer cada departamento ou cada ministério dentro da minha empresa. Eu posso fazer uma pesquisa rápida com aquela pessoa para conversar e entender dela qual é o que motiva ela dentro da igreja. A reunião com as equipes, o retorno, o que é o retorno? O feedback é para entender aquilo que foi planejado e o que foi feito. Então, você planejou uma ação e ela não saiu como você pretendia. O que a gente vai refazer? Você dá o feedback para a sua equipe, tá bom? O que pode melhorar? Onde a gente pode ajustar? Vamos trabalhar juntos, né? Vamos conversar juntos. Reunião com equipes e retornos, como eu estou falando. Finanças e planejamento financeiro, tá? E aqui, pessoal, é a construção de um indicador, que também tem no material de vocês. O indicador é uma ferramenta que ela vai quantificar, tá? Ela vai medir o quanto você está em um desempenho, tá? Ele é baseado em algumas continhas que dava, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia fazer aqui, tá bom? Mas o material vai ficar aqui para vocês. Indicadores podem ser índices, né? Métricas, algo que pode medir, tá? Por exemplo, em um planejamento de escola bíblica dominical, o indicador possível de ser utilizado é o nível de aproveitamento das aulas. Vamos dizer que eu quero medir quantas pessoas, uma pessoa ou cada pessoa participa da escola dominical durante esses 3 meses. Durante 3 meses eu tenho quantos meses? Durante 3 meses eu tenho 12 domingos, na verdade, 4 em cada mês. Então, o quanto essas pessoas estão vindo para a igreja? Através de uma lista de frequência, né, ou do número de faltas, eu vou identificar se o desempenho dela está baixo ou está alto, tá? Ela está com desempenho baixo, o que está precisando fazer? O que está faltando para essa pessoa voltar a frequentar? Né? Assim mesmo é dentro das organizações, tá? Qual é o desempenho desse colaborador? O que eu atingi? E aí eu posso fazer indicadores quantitativos, que é através de números, né, fechados, ou qualitativos, que é através de pesquisa de satisfação, por exemplo, tá? Então, nessa situação aqui do planejamento da escola dominical, eu tenho o número de faltas, tá? Essas faltas, elas vão ser computadas e vai me dizer o desempenho, se foi positivo ou negativo. Então, você estipula lá que se a pessoa frequentar 60% nos 3 meses, ela está positiva, ou seja, ela tem que frequentar 8 aulas, né? 8 domingos. Tá? Então, aí você tem uma métrica, você mediu algo, né? Você mediu aquilo que foi planejado. E o feedback é o retorno de toda esse planejamento que foi feito. Tá? Esse aqui é o processo controlador, é como a gente cria um indicador, tá bom? De início aqui, para finalizar, eu tenho os resultados desejados, o que eu quero fazer no início? Eu vou estabelecer os padrões, tá? O que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? Eu vou estabelecer os padrões, eu vou estabelecer o mapeamento dos processos. Essa etapa, ela tem 5 processos, ela tem 4 processos. Eu vou modificar ou mudar os padrões quando forem preciso. Quando eu preciso modificar um padrão, Ilionai? Quando eu vejo que as pessoas não estão inseridas, elas não estão encaixadas, elas não estão engajadas naquele processo, tá? Eu vou medir o desempenho real, aquilo que foi feito, e eu vou comparar esse desempenho real com aquilo que foi estabelecido, aquele objetivo que eu projetei, tá? Eu vou medir para saber se o desempenho foi alto ou foi baixo. Quando eu vou avaliar e analisar, eu vou ver que dentro dos limites eu tenho se for sim, dentro dos limites, mantenha procedimentos produtivos, ou seja, eu vou continuar da forma que eu estou. Se for não, indique discrepâncias. O que são discrepâncias? Problemas ou entraves, tá? Obstáculos que aconteceram no meio do processo e fez com que aquele processo não deu certo, tá? Quando eu estabeleço discrepância, eu identifico causas e consequências, tá bom? Como eu faço isso? Visionando, planejando, organizando, edificando a equipe e liderando, aplicando a função do líder, né? Aplicando as fases da liderança. E tome providências corretivas, ou seja, aquilo que não deu certo, eu vou refazer. E aí você tem de novo um novo ciclo, né? Você tem um método. Todo planejamento que você faz, você
mede os resultados, mensura aqueles resultados, o que não deu certo, eu modifico, eu converso com as pessoas, eu mudo o processo, eu aplico uma outra ferramenta, para que eu possa realmente exercer a atividade de controle, que é uma atividade muito importante e fundamental, mas de forma não pressionando as pessoas, mas sim motivando ela, uma vez que isso é uma das ferramentas, é uma das maiores características de um líder, motivar as pessoas e trabalhar junto com elas, tá? Eu vou deixar depois o material com o irmão Nicodemos para ele poder passar para vocês, tá bom? Aqui estão as referências. Esse site aqui da FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, tem muito e-book sobre ferramentas da qualidade. Então, aí para quem estuda na área, para quem trabalha, para quem exerce algum cargo de liderança, seja dentro da igreja ou no meio das organizações, de empresas, creio que vai ajudar muito a vocês. Falar de visão é muito empolgante, né? É verdade. Falar de controle é metódico, mas muito necessário. E como o próprio tema fala, muita gente peca por não fazer controle, né? Justamente. Falar de planejamento também não é tão empolgante, mas é necessário do ponto de vista, né, do processo administrativo, gestativo, empresarial, institucional, igreja, organizacional, seja qual for, necessário demais. Por isso que a FERPAL, a Escola de Ferramentas para Líderes, está trazendo para vocês essas ferramentas. Professor, nosso muito obrigado. Se o senhor puder tirar essa tela azul que está aqui na frente, fica melhor de visualizar o senhor. Vamos ver se temos alguma pergunta. Se não tiver perguntas, professor Lionay, uma pergunta para nós finalizarmos, né? Bem interessante. Qual a diferença entre controle e organização? Bem rápido. Qual a diferença entre controle e organização? Você olha aí para o seu ambiente aí de estadia agora, o seu cenário aí no seu escritório, o que você vê que está no lugar? O que você pode ver que está no lugar? A mesa está no lugar. É isso. O controle é aquilo que eu vou executar dentro de processos que vão ser organizados. Para eu exercer um controle, eu preciso ter as coisas organizadas. Eu preciso saber em que momento, o que eu vou usar, né? Então, é isso que difere um pouco a organização do controle, tá? Pessoal, agradecendo mais uma vez aí a oportunidade, espero ter contribuído um pouco com vocês. Fico à disposição aí para o trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigado. Professor, muitíssimo obrigado. Um abraço. Deus te abençoe. Espero nos vermos outra vez.